Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a legislação institucional do IP Saúde. No edital do concurso, este conteúdo está dentro da legislação. Tem diversas leis e tem dentro do conteúdo leis que são somente do IP Saúde. Então eu dividi o nosso conteúdo dessa forma. No curso a gente tem toda a legislação trabalhada e tem também esse módulo só com a legislação institucional. Neste módulo, nós vamos estudar, então, essas 4 leis que tratam da estrutura aqui do IP Saúde. Primeira coisa, antes da gente começar a ver quais são as leis, o que é o IP Saúde, né? A gente tem o IP, que é uma autarquia que cuida da assistência à saúde para os servidores públicos estaduais. Antigamente, não muito antigamente, há poucos anos, tinha uma autarquia que cuidava da previdência e da assistência à saúde. Essa autarquia, que era chamada de IPERGS, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, foi dividida em 2 autarquias. Não existe mais o IPERGS. Hoje nós temos o IP Saúde, que cuida só da assistência à saúde dos servidores, e o IP Prev, o IP Previdência, que cuida só da previdência dos servidores. Então não é mais a mesma autarquia que faz os dois. Tem uma autarquia só para a Previdência Social e o IP Saúde só para assistência à saúde. Então, quando essa divisão foi feita, algumas leis ficaram só para o IP Saúde e outras só para o IP Prev. Nós não vamos estudar aqui nesta legislação como funciona a aposentadoria dos servidores, por exemplo, porque quem se encarrega disso é o IPPrev. Nós vamos estudar o sistema de assistência à saúde para os servidores. E vocês que vão passar no concurso, assim como os servidores públicos estaduais em geral, utilizam essa assistência à saúde. É feita uma contribuição mensal, descontada em folha, e tem acesso a diversos serviços de assistência à saúde. Então é isso, pessoal, isso que é o IP Saúde. E a legislação institucional são 4 leis estaduais que foram colocadas aqui no edital e nós vamos ver cada uma delas a partir de agora. Primeiro, a Lei 15.144, que trata da criação do IP Saúde. Por quê? Não existia plano de saúde antes, professor? Existia. Assistência à saúde existe há muito tempo no Estado. Só que antes, como eu falei, o IP cuidava de tudo. Não tinha o IP Saúde e o IP Prev. Era uma autarquia só chamada IPERGS que cuidava de tudo. Agora, com a criação, então, do IP Saúde, nós temos, então, a assistência à saúde toda nesta nova autarquia chamada IP Saúde. Então, a primeira lei que a gente vai estudar é a lei que cria o IP Saúde, que nós já vamos começar a ver nesta aula. Depois, a gente vai dar uma olhada no Fundo de Assistência à Saúde. O que é isso? Aqui está o dinheiro que é utilizado para manter esse serviço. Para dar essa assistência à saúde, para pagar os serviços de saúde, o IP Saúde vai utilizar um fundo de assistência à saúde. A gente vai ver de onde é que vem o dinheiro, então, para manter o IP Saúde funcionando. Depois a gente vai ver a Lei Complementar 15.145, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores. E, por fim, a gente tem a Lei 15.473, que cria o quadro de pessoal do IP Saúde, porque o IP Saúde não tinha servidores próprios. O IPERGS tinha servidores. Com a criação do IP Saúde, ele não tem quadro próprio. E agora, claro, com este concurso passa a ter quadro próprio, né? Passarão a ser ocupados esses cargos do quadro. Então essas são as 4 leis que nós vamos estudar. Eu vou mostrando aqui para vocês todas essas leis. Vocês têm também aí nos PDFs do curso a apostila com os esquemas que eu vou mostrar aqui na tela. E no final, quando a gente concluir todo esse estudo, eu vou trazer um simulado para vocês. Eu mesmo vou elaborar questões no estilo da banca, tentando adivinhar como que vão ser as questões da nossa prova. Então é isso, essa é a nossa breve apresentação aqui do curso de Legislação Institucional. E agora vamos ao que interessa, vamos começar a estudar a Lei 15.144 de 2018, que, como eu falei, criou o IP Saúde. Até então existia o IPERGS, que cuidava da Previdência e Saúde. Em 2018, fica instituído então o IP Saúde e o IP Prev.
duas autarquias, uma cuidando de cada assunto. Eles dividiram, então. O IPERGS cuidava da Previdência e Saúde, agora a gente tem o IPPrev para a Previdência e o IP Saúde para a Saúde. São autarquias distintas. Bom, nós temos então aqui as características do IP Saúde. Primeira característica, natureza autárquica. É uma autarquia. O IP Saúde é uma autarquia. Atenção, o IP Saúde não é um órgão público, o IP Saúde não é uma fundação, não é empresa pública nem sociedade de economia mista. Tudo isso, se aparecer na prova, está errado. O IP Saúde é uma autarquia. Todas as autarquias têm personalidade jurídica de direito público, claro. E o IP Saúde também. Se a banca tentar te enganar na prova dizendo que ele é uma pessoa jurídica de direito privado, está errado. O IP é uma pessoa de direito público. Só um parênteses aqui. O que implica o fato do IP Saúde ser uma pessoa jurídica de direito público? Ele tem as mesmas características que o Estado. Vocês que vão passar no concurso serão servidores estatutários, regidos pela Lei 10.098. Após 3 anos, vocês têm estabilidade. Então, a pessoa jurídica de direito público, a autarquia, tem as mesmas características do Estado. Só que ela é criada por uma atividade específica. E é o caso do IP, né? O IP Saúde é uma autarquia criada especialmente para cuidar da assistência à saúde dos servidores. Possui autonomia. As autarquias possuem autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Então, existe no IP Saúde esta autonomia, tanto que existe a própria gestão do IP, que a gente vai ver nesta aula ainda como funciona. E o IP, ele é o órgão gestor do sistema de assistência à saúde dos servidores públicos aqui do Estado. É isso. É isso que nós temos, então, nas características do IP Saúde. Um detalhe que até pode aparecer em prova, mas eu acho que a banca não vai perguntar. O IP é vinculado à Secretaria de Modernização Administrativa e Recursos Humanos. Professor, essa secretaria não existe mais, é verdade. Essa aqui é a antiga Secretaria de Administração do Estado, antiga SMAR. Essa secretaria se juntou à Secretaria do Planejamento há poucos anos e hoje ela é a SPGG, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Hoje, na prática, o IP Saúde está vinculado à SPGG, até porque essa secretaria não existe mais. Seria um erro, até grosseiro da banca, perguntar em prova e afirmar que o IP é vinculado a essa secretaria. Pessoal, toda autarquia é vinculada a alguma secretaria, e isso é importante que esteja previsto na lei. Claro que hoje, na prática, como a secretaria se juntou a outra, hoje, na prática, o IP Saúde está vinculado à SPGG. Não imagino que vão perguntar isso em prova, e se perguntarem, cabe até recurso, porque na lei nós temos uma secretaria que não existe mais. E aí, saber isso aqui que eu mostrei exigiria do candidato conhecer outras leis, né? Mas, enfim, está aí, então, a nossa base aqui do IP, que tem sede e foro na cidade de Porto Alegre, claro. Pessoal, competências e finalidades. Aqui nós temos, então, que o IP, como gestor do sistema de assistência à saúde dos servidores, tem as seguintes competências. O que faz o IP? Primeiro, o IP vai assegurar os princípios fundamentais da promoção à saúde, fortalecendo os mecanismos de gestão do Instituto. Promover a excelência na assistência à saúde. É para isso que vocês vão entrar no IP Saúde, pessoal. Vocês vão passar no concurso para garantir essa excelência do IP Saúde, para melhorar os serviços, para chegar num nível de excelência. É isso que se busca contratando servidores, nomeando servidores, para todas essas funções que a gente vai ver quando a gente estudar o quadro de pessoal. Executar, coordenar e supervisionar a prestação de serviços nas áreas de saúde aos segurados do Instituto. Porque o IP Saúde vai fazer uma série de parcerias, vai contratar uma série de prestadores, então tem que ser feita essa supervisão justamente desses serviços de saúde que estão sendo oferecidos por servidores estaduais. Também cabe ao IP Saúde promover ações e campanhas de prevenção de doenças que beneficiem diretamente os servidores estaduais, pensionistas e até mesmo a população em geral. Nesse caso, facultativamente, não obrigatoriamente. Proporcionar a valorização dos colaboradores e ampliar as suas competências, valorizar os servidores, valorizar vocês que vão passar no concurso.
Zelar por boa relação com os prestadores de serviço e fornecedores, visando benefícios mútuos, claro, né? Com todos os profissionais da saúde e entidades e empresas da saúde que têm o contrato com o IP, claro que o IP vai ter uma boa relação para que essas pessoas sejam bem atendidas pelo IP Saúde e atendam bem os servidores que vão buscar o auxílio à saúde, né? Claro. Também disponibilizar inovações tecnológicas à assistência à saúde com sustentabilidade. Então, trazer a tecnologia sem deixar de lado a questão ambiental, claro. E realizar a gestão do Fundo de Assistência à Saúde, que é a Lei Complementar 1266 de 2004. É uma lei que trata somente dos recursos financeiros aqui do IP Saúde. Bom, nós temos aqui no artigo 3º a estrutura básica do IP, e eu já resumi ela neste esquema que fica bem melhor da gente visualizar. O IP Saúde vai ter um conselho de administração, a gente vai ver a composição e muitas decisões que são tomadas pela diretoria vão precisar passar pelo conselho. O conselho vai autorizar muitas coisas, assim como empresas. Empresas, sociedades anônimas possuem um conselho de administração. É a mesma lógica como a gente vai perceber. E muitas coisas então têm que ser aprovadas pelo conselho de administração. Tem a diretoria executiva. A diretoria executiva é quem está lá dirigindo o IP Saúde. Vocês que vão passar no concurso vão trabalhar dentro de uma dessas diretorias. Gabinete do diretor-presidente, ouvidoria, que é o órgão que vai receber reclamações e denúncias, e órgão setorial da PGE e da CAGE. Pessoal, em todos os órgãos estaduais, ou nos principais órgãos estaduais, autarquias, a PGE e a CAGE vão ter uma unidade setorial. Como assim? Vai ter um procurador do Estado que vai trabalhar lá dentro do IP Saúde. Vai ter uma salinha lá que é onde fica o procurador do Estado. Ele não é servidor do IP Saúde, ele é procurador da PGE. Mas ele fica fisicamente lá no IP Saúde para resolver todas as questões jurídicas envolvendo. Todas não, as principais, porque também vão ter servidores da área jurídica do próprio IP Saúde para fazer análises, né? Só os casos realmente mais difíceis, mais complexos que vão chegar lá para o procurador. E tem também a CAGE. A CAGE faz parte da Secretaria de Fazenda do Estado, é um órgão de controle interno do Estado, Controladoria e Auditoria Geral do Estado, que fiscaliza justamente muitas questões financeiras. Por exemplo, principalmente a questão das despesas. Quando o IP Saúde vai realizar despesas, antes de efetivar a despesa, passa lá pela CAGE para ela verificar se é regular aquela despesa, para autorizar. É um controle prévio. Tanto a PGE quanto a CAGE aqui fazem um controle prévio dentro do IP Saúde, evitando que irregularidades sejam cometidas. Pessoal, dentro da diretoria executiva nós temos a presidência do Instituto, a diretoria que trata do relacionamento com os segurados, a diretoria de provimento de saúde e a diretoria administrativo-financeira. São essas 4 diretorias que nós temos aqui, portanto. Para ser membro da diretoria executiva do IP Saúde, tem 4 requisitos que devem ser observados. Primeiro requisito, tem que ter formação em nível superior. Todos os diretores têm que ser formados em algum nível superior. Mas não basta ter só formação em nível superior. Tem que ter também reconhecida capacidade e experiência em saúde, administração, direito, economia, finanças ou contabilidade. Tem que ser alguém que já tenha atuado nessas áreas, que já tenha experiência e conhecimento nessas áreas para poder exercer a função adequadamente. Tem que ter reputação ilibada e idoneidade moral, e não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado ou penalidade funcional apurada em processo administrativo disciplinar. Esses são os 4 requisitos para que alguém seja diretor aqui no IP Saúde. O diretor-presidente, o diretor administrativo financeiro e o de provimento de saúde, esses 3 aqui, são livremente indicados pelo governador do Estado. O governador do Estado escolhe quem ele quiser. Claro que os escolhidos têm que atender esses requisitos, mas são funções de livre escolha do governador do Estado. Mas são 4 diretores, aqui tem só 3, né? Pois é porque o diretor de relacionamento com o segurado, esse tem que ser servidor.
O diretor que vai cuidar do relacionamento com o segurado tem que ser servidor público. Pode ser civil ou militar. Como assim militar? É porque, pessoal, o IP Saúde ele vai abranger os servidores civis e militares do Estado. Os servidores militares do Estado são os policiais militares, os brigadianos e os bombeiros militares. Então, o diretor pode ser um militar ou civil estadual. Ativo ou inativo, pode ser um servidor já aposentado. Também escolhido pelo governador, entre indicados em lista tríplice pelo Conselho de Administração. Como assim? O Conselho de Administração vai fazer uma votação e vai escolher 3 nomes na votação. 3 nomes de servidores para essa função de diretor. Esses 3 nomes vão lá para a mesa do governador e o governador escolhe um deles para essa função. Então, o diretor de relacionamento, ele é escolhido pelo governador, mas tem que ser um servidor e tem que ser um desses 3 que o Conselho de Administração vai indicar para o governador. Os diretores do Instituto têm direito à remuneração, que está prevista, né, na Lei 13.345. Claro, esses diretores aqui são remunerados, óbvio. Agora temos o Conselho de Administração, que, como eu falei para vocês, é um órgão consultivo e deliberativo, que vai autorizar muitas coisas aqui dentro. Bom, eu resumi também aqui a composição do Conselho de Administração. São 12 membros, 6 representantes do Estado e 6 representantes dos segurados. Os segurados são os servidores, aqueles que são segurados pelo IP Saúde, né? Que são servidores ativos, inativos, tudo mais. Bom, quem são os 6 representantes do Estado? São 6 pessoas indicadas pelo governador em composição com os demais poderes. Como assim composição com os demais poderes? O governador vai conversar com o poder legislativo e com o poder judiciário para indicar essas pessoas. Porque o IP Saúde vai atender todos os poderes aqui do Estado. Por isso, é normal que tenham representantes, então, não só do Executivo, tem que ter essa parceria junto com o Judiciário e Legislativo. E os servidores, os segurados, vão ter 6 representantes. Os 6 representantes dos segurados são indicados por 3 entidades. Pela União Gaúcha em Defesa da Previdência Social Pública, pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado e pelo CEPER Sindicato, que é o Sindicato dos Professores Estaduais. Daqui saem 6 indicados para este Conselho de Administração. Aqui, para ser membro do Conselho de Administração, também tem requisitos. Tem que ter reputação ilibada e idoneidade moral, não ter condenação definitiva em processo administrativo disciplinar e não ter condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo criminal. Então, aqui estão os requisitos. Cuidado que eles são diferentes dos requisitos para ser diretor. Nós vimos que para ser diretor tem que ter nível superior e experiência em uma daquelas áreas. Aqui não precisa daquela experiência nem do nível superior, mas tem esses outros requisitos a serem atendidos. Os representantes dos segurados devem ser servidores civis ou militares, ativos ou inativos, ou pensionistas que sejam segurados do sistema de saúde. Quem é segurado do sistema de saúde? Quem contribui todo mês para o IP Saúde. Aquele servidor que contribui todo mês para o IP Saúde é um segurado. Quando ele se aposenta e continua contribuindo, ele continua sendo segurado. É isso, né? Então pode ser um ativo ou inativo, até mesmo pensionista que também seja segurado. Esse conselho de administração, com esses 12 membros, vai ter um presidente e um vice-presidente. O presidente e o vice são eleitos entre eles mesmos, dentre os representantes do Estado. Então, o presidente e o vice vão ser desses 6 aqui. Os representantes dos segurados não podem exercer a função de presidente e vice do conselho. Então, os membros do conselho vão eleger 2 desses aqui para serem presidente e vice do conselho de administração. E como é que funciona a votação? O presidente e o vice votam nas votações do conselho? Sim. Então, são 12 membros e todos os 12 votam nas votações. Todos têm direito a voto. Se tiver uma votação que ficar empatada, quer dizer, tem votação hoje do Conselho de Administração e ficou 6-6. Como é que se desempata isso? O presidente tem voto de qualidade. O presidente tem o poder de desempatar nesse caso. A indicação dos membros do Conselho deve ser feita em no máximo 30 dias antes de terminar o mandato dos conselheiros, né? Claro,
porque existe um mandato para esses membros do conselho e 30 dias antes de terminar o mandato já tem que ser feita a indicação por eles. Se não for feita a indicação, o governador escolhe livremente pessoas para essa função. E o que faz, então, o Conselho de Administração? O Conselho de Administração vai aprovar as linhas gerais de atuação do IP Saúde, visando a consecução, visando alcançar os seus objetivos, matérias de sua competência por meio de resolução, as propostas orçamentárias, o orçamento do IP Saúde, alterações e os créditos adicionais quando superar 5% do valor do ano. Quando se faz um crédito adicional que supera 5% do valor para todo ano, tem que passar pelo Conselho de Administração. Também, adoção de novos planos de benefícios, inclusive complementares, serviços ou alteração dos vigentes. Quer dizer, se o IP Saúde resolver aumentar a assistência à saúde, vamos agora, suposição, tá? Vamos agora criar um plano de assistência também odontológico. Para isso ser criado, tem que passar pelo Conselho de Administração antes. Tudo que vai ser mudado nesse plano de saúde aqui, do plano de benefícios, tem que passar pelo Conselho de Administração. Celebração de contratos de operação de crédito, balanço geral anual e o relatório de gestão. Tudo isso é aprovado pelo Conselho de Administração, assim como a alienação de bens patrimoniais quando em valor superior a 0,2% do orçamento. O que é isso? Alienação de bem patrimonial. É quando o IP Saúde se desfaz de um bem, vendendo, por exemplo, um bem. Se o valor desse bem for superior a 0,2% do orçamento do ano do Instituto, tem que passar pelo Conselho de Administração. Também contrato de gestão e alterações, prestação de contas que vai ser encaminhada para o Tribunal de Contas do Estado. A diretoria vai encaminhar sua prestação de contas, o Conselho vai aprovar e vai encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Também o regimento interno do Conselho de Administração, nota técnica e parecer atuarial de cada exercício. Esse parecer atuarial, esse cálculo atuarial, é saber se está sendo recolhido dinheiro suficiente para pagar os benefícios. Porque tem que ter um equilíbrio atuarial entre o que o IP arrecada e o que ele gasta, né, para garantir esses serviços. Que mais? Revisão da tabela própria de procedimentos médicos e outros assuntos de interesse do Instituto quando for suscitado, quando for solicitado. Além disso, o Conselho de Administração faz a indicação em lista tríplice para preenchimento do diretor de relacionamento com o segurado. Lembra? Nós vimos que tem 4 diretores, 3 livremente escolhidos pelo governador. Tem um que o Conselho de Administração vai fazer uma lista com 3 nomes e aí o governador escolhe um dos 3. Então, claro, fazer essa lista tríplice é uma competência do Conselho de Administração. Indicar 3 nomes, então, para que o governador escolha um. Propor justificadamente ao governador a destituição dos diretores. Se o Conselho de Administração entender que um dos diretores não está fazendo o trabalho adequadamente, pode propor para o governador a destituição dele, claro, explicando por quê, justificando. Também o Conselho pode propor a averiguação de irregularidade atribuída a um membro do Conselho e afastar esse membro, se necessário. Verificar e tomar as providências necessárias nos casos de impontualidade ou insuficiências mensais dos repasses, transferências ou creditamentos devido ao FAS. O FAS é o Fundo de Assistência à Saúde. É para lá que vão as contribuições que são dadas para manter esse sistema. Então, sempre que tiver contribuições em atraso, insuficiência de repasse, o Conselho de Administração vai tomar as providências para que isso seja resolvido. Acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao IP Saúde. Deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras do sistema saúde. Sempre que tem uma situação que não está prevista na legislação como fazer, o Conselho de Administração que vai dizer como fazer. Quer dizer, deliberando no caso omisso. Na omissão, na falta da lei, o Conselho de Administração vai dizer como resolver aquela situação. Também pronunciar-se quando instado pela diretoria executiva sobre os relatórios da CAGE. A CAGE é aquele órgão de controle interno que, se verificar que tem irregularidades, vai encaminhar para a diretoria e a diretoria pode pedir para o Conselho de Administração se pronunciar. E também, quando o IP Saúde for receber uma doação de valor superior a 10% do seu orçamento anual,
também tem que passar pela autorização do Conselho de Administração. Então é isso que nós temos aí nessa primeira parte de atribuições do Conselho de Administração. Esses membros do Conselho, esses 12 membros que a gente viu, vão exercer um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, podendo, no entanto, serem substituídos a qualquer tempo por solicitação de quem tenha indicado. Por exemplo, aquele que foi indicado pelo CEPERS, a qualquer momento pode ser substituído por outro indicado pelo CEPERS, não precisa completar esses 2 anos. A entidade que indicou pode fazer a substituição antes. Mas é possível ficar os 2 anos e é permitida uma recondução, quer dizer, pode ficar 2 mais 2, pode ficar no total 4 anos na função de conselheiro. E aqui a banca pode fazer uma pegadinha para tentar te enganar, dizendo que o mandato é de 4 anos, ou de 3 anos, ou de 1 ano, mudar a quantidade, a duração, ou ainda a banca pode afirmar que o mandato é de 2 anos e é vedada a recondução, e é proibida a recondução. E aí está errado, porque a gente pode ver aqui que é permitida uma recondução. Então eu posso ser conselheiro por 2 anos e ficar mais 2 anos. Bom, sempre que um suplente assume, ele completa o período, porque o conselheiro entra para um mandato de 2 anos. Se no meio desse mandato ele sai e um suplente entra, esse suplente vai completar esse tempo, não vai ficar novos 2 anos. E o Conselho de Administração vai se reunir, no mínimo, uma vez por mês, em sessão ordinária ou extraordinariamente, por convocação do seu presidente ou do diretor-presidente do Instituto, ou ainda requerimento da maioria dos seus membros. Então, a reunião normal do IP Saúde, do Conselho de Administração do IP Saúde, é uma vez por mês. Além dessa reunião normal, que é a sessão ordinária, pode ter extraordinárias, podem ter outras reuniões além dessa, uma reunião por mês. Para isso, quem pode convocar reuniões extras, reuniões adicionais, são o presidente ou o diretor-presidente do Instituto, ou a requerimento, o presidente do Conselho de Administração, o diretor-presidente do IP Saúde, ou a requerimento da maioria dos membros do Conselho, maioria dos 12 membros. E as deliberações para as quais, em qualquer caso, será exigido prévio conhecimento em pauta, são tomadas por maioria simples. O que é maioria simples? Maioria dos presentes. Se tem votação no IP Saúde, no Conselho hoje, do IP Saúde, e tem 10 membros presentes, com 6 votos eu tenho mais da metade. Porque a maioria simples é mais da metade dos que estiverem presentes na votação. Os membros do Conselho de Administração têm direito ao pagamento de uma gratificação de representação, equivalente a 10% da remuneração do diretor-presidente do Instituto. Professor, o membro do Conselho ganha só 10% do que ganha o diretor-presidente? Pessoal, o membro do Conselho vai ir numa reunião por mês. O diretor-presidente vai ter que estar lá todo dia, né? Claro que é uma remuneração bem menor, porque os membros do Conselho não fazem só isso, são pessoas que têm outras atividades e atuam lá no Conselho. Por isso, por participar do Conselho, tem essa remuneração de 10% como gratificação de representação. Muito bem, pessoal, sei que está divertido, mas está na hora de fazer nosso primeiro intervalo e próximo vídeo eu volto para a gente continuar estudando a legislação aqui do IP Saúde. Até logo!